As 8 mortes do Homem-Aranha começam. O mundo mudou. O Doutor Destino é o Mago Supremo, mas ele não tem planos de passar o tempo como seu antecessor. A cada ano, o Doutor Estranho usaria cada grama de seu poder e experiência para salvar o mundo de um deus maligno e seus descendentes. Este ano, Destino está delegando essa tarefa a Homem-Aranha? O líder da Latvéria deu ao Homem-Aranha um novo traje mágico e 8 vidas extras para salvar o mundo? A história se abre com Peter Parker em sua rotina de sempre, equilibrando a vida de fotógrafo, amigo e herói mascarado. Mas essa tranquilidade não dura muito. Do nada, surge Victor Von Doom, o temido Doutor Destino, agora ostentando um título, o novo Mago Supremo. Esse posto, antes pertencente ao Doutor Estranho, foi conquistado após os eventos sangrentos de Caçada de Sangue, quando o Destino simplesmente tomou para si o poder do Feiticeiro Supremo. Desde então, ele percorre o universo desafiando heróis, testando seus limites e questionando seus princípios. E dessa vez, o teste de Destino é direcionado ao Homem-Aranha. Ele aparece diante de Peter com um tom sério, dizendo que há uma missão que apenas ele pode cumprir. Mas Peter, ainda sem entender a gravidade, trata o assunto como trataria qualquer conversa com Destino, com ceticismo e piadas para quebrar a tensão. Afinal, na cabeça dele, existem problemas mais urgentes do que ouvir sermões místicos. Só que o cenário muda rápido. Surge Sintros, um vilão completamente inédito nos quadrinhos da Marvel, mas que lembra, e muito, o lendário Cyttorak. Ele não está ali por acaso. Ao surgir, Sintros enfrenta Peter e o despreza com um insulto, chamando-o de floco de saliva, e declarando que o pacto está prestes a se concretizar. É aí que Peter começa a perceber que a conversa com Destino não era apenas ego do ditador de Latvéria. Havia algo muito maior acontecendo. Um tal pacto remonta às passadas do Doutor Estranho. Segundo as crônicas do Darkhold, o antigo Mago Supremo, percebendo que não poderia proteger a Terra sozinho contra ameaças interdimensionais, recorreu a forças quase impossíveis de controlar. Entre elas estava Cyttorak, um deus carmesim que integra um grupo de 8 entidades conhecidas como Octessens. Cada uma delas deixou na Terra um artefato capaz de transformar qualquer mortal em seu avatar, destinado a conduzir 1/8 da humanidade à guerra contra o restante. No caso de Cyttorak, seu avatar clássico é o fanático, Kane Markle. O problema é que esse pacto não é apenas simbólico. Ele exige que, uma vez por ano, a Terra envie um campeão para enfrentar os filhos de Cyttorak, conhecidos como Filhos Carmesim. Essas lutas não são apenas rituais, são testes letais. E perder significa abrir caminho para a invasão total de Cyttorak ao nosso mundo. Durante anos, Estranho cumpriu essa função, usando até mesmo um truque sujo, os Anéis Sagradas de Hagador, que permitiam que ele renascesse caso fosse morto. Mas agora, com Destino no comando e ocupado com outros assuntos, a responsabilidade foi repassada, sim, para Peter Parker. O amigão da vizinhança se tornou oficialmente o campeão da Terra, no pacto com um deus interdimensional. Destino não envia Peter de mãos abanando. Ele o equipa com uma armadura arcana capaz de canalizar artes místicas e proteger seu corpo, além de entregar 8 anéis de Hagador, cada uma representando uma segunda chance de vida. Para Peter, é um equilíbrio inédito, unir ciência, instinto de combate e magia em um só estilo de luta. O primeiro grande teste vem justamente contra Sintros, mestre absoluto da gravidade. Ele se descreve como a força que mantém tudo unido e guarda dentro de si o buraco negro do coração, uma singularidade capaz de aprisionar qualquer coisa para sempre. A luta é brutal. Peter percebe que, diferente de outros magos, como Estranho ou Feiticeiro Escarlate, ele não precisa aprender cada feitiço. A conexão com o poder de Destino lhe dá instintos mágicos imediatos, permitindo contra-atacar magias desconhecidas como se sempre as tivesse dominado. Essa vantagem o coloca em pé de igualdade com Sintros, mas não por muito tempo. Durante o confronto, Destino deixa claro: se Peter falhar, qualquer morte causada por negligência será sua responsabilidade. Com isso, o peso do pacto começa a cair sobre ele. O combate foi brutal, mas Peter conseguiu explorar uma fraqueza de Sintros, aproveitando a instabilidade da energia que o alimentava.
Com um golpe final, ele venceu o adversário, mas a vitória teve um preço. A sobrecarga gravitacional o atingiu em cheio, rasgando cada fibra de seu corpo até que tudo se apagou. Ao abrir os olhos, não estava mais no campo de batalha, e sim no próprio domínio da morte, onde foi recebido por Phil Coulson. Durante a saga Infinity Watch, enquanto o Senhor a Morte estava confinada à Joia da Morte, a Death Stone, sua essência trouxe Coulson de volta do túmulo, tornando-o temporariamente uma nova personificação cósmica da morte. Nesse papel, ele sabia exatamente quem deveria morrer e quando, e dominava truques sutis para contornar as regras do próprio Reino da Morte. Quando Peter chegou, Coulson reconheceu de imediato o Homem-Aranha, mas ao ver os anéis de Hagador em suas mãos, sua expressão mudou. Pediu que ele fosse forte, pois sabia que aquele não seria seu último encontro. E assim aconteceu. Peter retornou à vida, mas não sem pagar o preço. Os anéis lhe permitiam desafiar a ordem natural e regressar do Reino da Morte, mas cada retorno trazia uma dor inconcebível, pior do que qualquer ferimento que já havia sofrido. Ao despertar, foi recebido pelo espírito de Stephen Strange, que já não possuía corpo físico. Peter ainda acreditava que aquela prova havia terminado, mas Strange foi direto. Ele teria de enfrentar a morte e lutar mais 7 vezes. Se falhasse, a Terra seria destruída. O relógio do pacto não para. Peter está agora no centro de um jogo cósmico mortal, onde cada luta pode ser sua última, e onde morrer faz parte das regras. O pacto de Sitorak precisava continuar, e isso colocava Peter Parker numa corrida contra o tempo. No coração do Sanctum Sanctorum, ele procurava um artefato especial, algo entre um grimório e, como ele mesmo brincou, uma lista telefônica mágica. E esse livro seria crucial para se preparar contra os próximos filhos de Sitorak, herdeiros diretos do poder do Deus Carmesim. Mas havia um problema. O Sanctum Sanctorum estava protegido com a segurança mágica mais pesada que o Doutor Estranho já havia criado. Desde que cedeu temporariamente o manto de Mago Supremo para o Doutor Destino, durante os eventos de Caçada Sangrenta, Estranho reforçou cada barreira, garantindo que ninguém, nem mesmo o Destino, pudesse entrar e pegar o que quisesse. Peter sabia que as defesas eram formidáveis, mas também sabia que ele e Felicia Hardy, a Gata Negra, já haviam invadido aquele lugar antes. Se conseguiram uma vez, por que não agora? O detalhe é que Estranho ainda não havia recuperado seu corpo físico, limitando-se à forma astral. Mesmo assim, o plano funcionou. Peter e Felicia entraram, pegaram o livro e saíram sem demora. No caminho, Peter soltou um feitiço. Gritou: "O maravilhoso destruidor de janelas!" Ao que Estranho respondeu seco que aquilo não era feitiço algum. Felicia pediu para ele relevar. De volta, Peter percebeu que precisava de tempo para estudar o livro. Não bastava decorar 2 ou 3 feitiços, ele queria se preparar a fundo para o próximo confronto. Felicia, já a par da situação, se preocupou com a ideia de ele precisar morrer repetidas vezes para cumprir o pacto. Por um momento, acreditou que o Grimório pudesse ser a solução para evitar isso. Estranho, porém, foi direto. O livro poderia ajudar, mas não salvaria Peter desse destino. A explicação foi: uma vez nomeado campeão da Terra, ele tinha que lutar sozinho. Qualquer intervenção direta de outro mago contra os filhos de Sitorak quebraria o acordo. Estranho poderia, no máximo, agir como treinador, à distância. Peter comentou com Felicia que possuía os anéis de Hagador e que era graças a eles que conseguia voltar à vida. Antes de ir embora, Felicia deixou uma última provocação. Esperava que ele atendesse o telefone quando não estivesse em crise e revelou que estava solteira novamente. Peter, surpreso, respondeu que havia bons aplicativos para namorar. Ela saiu balançando a cabeça, dizendo que esperava que a habilidade dele de falar a coisa errada na hora errada fosse suficiente para salvar o mundo. Até Estranho observou que ele desperdiçou a chance. Peter disfarçou, pensando que talvez tivesse sido picado por um Romeu radioativo. Quando ela se foi, Peter perguntou a Estranho o que precisava fazer para vencer. A resposta foi: não havia vitória possível. Para Estranho, certas batalhas não tinham fim feliz. Peter, no entanto, via tudo como um problema com variáveis que, cedo ou tarde, poderiam ser resolvidas. No Cosmo Carmesim, os filhos de Sitorak discutiam.
Para Sintros, aquilo era um presente do pai, uma chance de provar seu valor. Calix, por outro lado, via a oportunidade de reivindicar a terra em nome de Sitorak. Havia também quem achasse tudo uma farsa, apenas mais um jogo do deus Carmesim. Mas uma entre eles queria algo diferente: liberdade. Ao contrário dos irmãos, reconhecia-se como prisioneira, e essa consciência poderia gerar surpresas no futuro. Enquanto isso, Peter seguia seus estudos e conversava com Norman Osborn. Norman, reformado, não acreditava em magia, mesmo vendo um livro flutuar diante dele. Então, fez uma revelação. Fecharia a Oscorp, buscando se libertar dos erros do passado. Avisou Peter sobre o que enfrentava. A morte, mesmo temporária, esvaziava o sentido da vida. Peter foi interrompido por uma mensagem de Tia May, lembrando de sua visita ao Fist. Antes de chegar lá, foi arrancado da rota por Ciperion, um besouro espacial teletransportador, como ele descreveu. Ciperion lançou o desafio. Um único golpe bastaria para vencê-lo, mas se Peter falhasse, um reino inteiro cairia. Uma partida de pega-pega mágica, só que com o destino de um mundo em jogo. Peter observou. Ciperion se teletransportava e afirmava que Peter jamais o tocaria, pois havia criado um espaço infinitamente divisível entre eles. Isso lhe deu a ideia. Prendeu Ciperion a si por um instante, criando um vínculo forçado. Onde um fosse, o outro iria. Usou a gaiola caleidoscópica de Kunlun para contê-lo, levando-o ao microverso quântico. Peter sabia que a cúpula não funcionaria, mas apostou em algo maior. A ideia de que, ao viajar indefinidamente no espaço ou na escala, se retornaria ao ponto inicial. A aposta funcionou, mas ao custo de sua vida. Os átomos de Peter se dissolveram em uma dobra espacial infinita, forçando-o a gastar outro anel de Hagador para retornar. Após sua última vitória, Peter Parker aproveitava um momento raro de tranquilidade. Estava em um jantar ao lado de Shay, sua nova namorada, quando algo inusitado aconteceu. Uma garota misteriosa surgiu pedalando uma bicicleta vermelha. Mas não era uma criança comum, era Sirius, um dos filhos de Sitorak. Sem aviso, ela o agarrou e o puxou através do tempo. A viagem o levou diretamente para uma noite que ele nunca esqueceu, o dia em que seu tio Ben morreu. Ao se ver ali, Peter sentiu um impulso irresistível. Se conseguisse entrar na casa a tempo, poderia impedir o disparo. Mas não percebia que, naquela missão, alterar o passado não era realmente uma opção. No universo Marvel, viagens do tempo costumam criar ramificações, gerando novas realidades. Um simples ato, como manter o simbionte de Venom em vez de passá-lo a Ed Brock, pode criar um mundo alternativo inteiro. Mas dessa vez, as regras eram diferentes. O que estava acontecendo não era uma mudança no tecido da realidade, mas sim um teste emocional. Sirius queria que Peter encarasse a dor de novo, sem poder alterá-la. Ele foi forçado a reviver a perda. Assistiu, impotente, ao momento em que Ben caiu. Sirius então revelou seu verdadeiro objetivo: arrastá-lo através de diferentes momentos de sua vida, fazendo-o encarar todas as mortes que já presenciou. Era um jogo cruel, e não havia como escapar. O próximo salto o levou para outro trauma, a morte de Gwen Stacy. Essa é até hoje uma das passagens mais discutidas pelos fãs. Alguns acreditam que Gwen já estava morta antes de cair, como disse o Duende Verde. Outros afirmam que o disparo de teia de Peter, ao prender seu pé, causou a fratura no pescoço. Independentemente da causa, o efeito foi devastador. Gwen foi o símbolo do preço da imprudência. Se o tio Ben lhe ensinou que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, Gwen mostrou que proteger as pessoas que amamos exige decisões calculadas e às vezes dolorosas. Peter percebeu que estava preso em um jogo psicológico. Sirius não queria apenas vencê-lo fisicamente, mas desestabilizá-lo emocionalmente. Quando tentou contra-atacar, foi novamente puxado no tempo. O salto seguinte o levou ao campanário, onde, anos antes, travara a luta final contra o simbionte após as Guerras Secretas. Ali também estava Ed Brock. Sirius se movia como quem manipula um controle remoto do tempo, congelava o fluxo e reaparecia antes que ele pudesse reagir. Nesse momento,
ela decidiu se abrir mais. Disse que não era como os outros filhos de Sitorak, e que, desde que Stephen Strange selou o pacto com seu pai, observava os humanos. Para ela, a vida humana era um lampejo breve, gasto entre memórias do passado e expectativas do futuro, nenhuma das quais realmente podem mudar. Peter entendeu. Para Sirius, o inevitável não era apenas envelhecer, mas repetir os mesmos erros para sempre. Isso para ela era entediante. Mas, no meio desse jogo mental, Peter viu uma oportunidade. No próximo salto, Sirius o levou para a cena em que anos atrás ele deixou um ladrão escapar, o mesmo quem mataria o tio Ben. Dessa vez, ela cometeu um erro. Colocou-o diante de sua versão mais jovem. O Peter do passado reagiu à presença do futuro e o Peter atual aproveitou a distração. Com um golpe preciso, derrubou Sirius e quebrou o ciclo. Mesmo caída, ela não foi derrotada. Ferida no orgulho, Sirius atingiu Peter de forma brutal, não destruindo seu corpo, mas fragmentando sua mente e espalhando-a por todos os instantes da sua vida. Peter começou a experimentar cada momento ao mesmo tempo. Foi insuportável. Seu cérebro cedeu, e mais uma de suas vidas foi perdida, consumindo o outro dos anéis de Hagador. Quando voltou, passou um tempo com Shay, sem poder revelar o real motivo do seu esgotamento. Ela sugeriu algo simples, um piquenique. Mas a vida de Peter nunca permite simplicidade. Pouco depois, encontrou Tia May, que o lembrou de que Norman Osborn havia prometido uma doação ao Fist. Peter esqueceu e isso gerou uma tensão imediata. Irritado, respondeu mal, mas logo se lembrou de como discussões assim já lhe custaram caro no passado. Pediu desculpas. Mais tarde encontrou Felicia Hard. Entre provocações e conselhos, ela disse algo que ficou em sua mente. Os momentos de felicidade, por menores que fossem, deveriam ser reivindicados sem culpa. Peter entendeu, mas sabia que o próximo desafio estava próximo. Mesmo assim, decidiu aproveitar o dia seguinte com Shay, levando um simples vinho comprado na bodega. Aqueles instantes, ele sabia, podiam ser os últimos que teriam juntos. O que não sabia era que estava sendo observado. À distância, Calix e Saira, dois filhos de Sitorak que pareciam agir em sincronia, acompanhavam cada passo seu. E a muitos quilômetros dali, no Alasca, o fanático descansava jogando videogame. Até que um chamado silencioso percorreu seu corpo. Ele largou o controle imediatamente. Tenho que me preparar. Ninguém sabia ainda, mas os caminhos de Peter Parker e do fanático estavam prestes a se cruzar. E quando isso acontecesse, o jogo de Sitorak poderia mudar. Após os eventos anteriores e a vitória amarga sobre Sirius, Peter Parker voltou a trabalhar ao lado do Stephen Strange, ou melhor dizendo, ao lado de sua forma astral, e agora ele queria algo ainda mais ousado: vencer os próximos inimigos sem precisar morrer novamente. Enquanto ajustava um dispositivo de sincronia mágica, Peter levantou a pergunta que o incomodava desde o início. Doutor, tem como parar de morrer? Estranho não hesitou. Não. Para enfrentar deuses, sempre há um preço. A magia cobra sua parte. Peter não se conformou. Queria saber como ele suportava a dor de morrer. Estranho respondeu. Concentrava-se em não perder. Se o pacto ruísse, o sofrimento pessoal não teria importância diante do desastre que viria. O mago repetiu que o pacto existia para manter o caixão intacto. Quando Peter insistiu em saber o que havia dentro, só obteve uma resposta vaga. Se fosse aberto, um sofrimento inimaginável cairia sobre o planeta. A falta de respostas concretas só aumentava sua inquietação. Antes de deixá-lo, Strange desejou boa sorte com os gêmeos, referindo-se aos próximos desafiantes. Peter respondeu com ironia, como se fossem convidados de festa. A cena muda. Randy Robertson havia inscrito Peter numa exposição de fotografia, assumindo o papel de seu agente. Entre as imagens estavam vários registros do Homem-Aranha em ação. Randy vendia a série como um Davi contra Golias moderno. Enquanto conversavam, Peter percebeu um homem de terno vermelho na rua e saiu em disparada, achando que poderia ser um dos filhos. Alarme falso. Mas, não muito longe dali, dois pares de olhos o vigiavam do alto de um telhado.
Calyx queria iniciar o combate imediatamente. Syra, mais cautelosa, lembrava que o campeão já havia derrotado 13 irmãos deles. Calyx queria reconhecimento do pai, Sithrak, e a conquista da Terra. Syra buscava algo mais raro: liberdade. Para ela, o trono era apenas outra prisão dourada. Você vai perder, Calyx, e papai só verá um tolo arrogante, disse Syra com franqueza que quase gerava simpatia. Enquanto isso, Peter ajudava Tia May nos preparativos do Feast Community Day e se lembrava da doação prometida por Norman Osborn. Felicia Hardy havia dito para ele valorizar os pequenos momentos, e era exatamente isso que fazia. Para ele, até tarefas simples eram um alívio diante do caos. Mas seu sentido aranha zumbia sem parar. Logo, ele entendeu o motivo. Calyx se aproximava, acompanhado por seus cães carmesins. Em uma reviravolta, Peter desafiou Calyx antes que ele pudesse formalizar a luta. As regras não impediam, embora a tradição fosse outra. Syra observava, garantindo que só lutaria depois que o irmão caísse. Calyx liberou os cães carmesins contra civis. Um deles avançou sobre uma mulher e sua filha, mas Peter interveio a tempo, só para perceber que era uma distração. Calyx atacou, curioso com quanto Peter se importava com os inocentes, algo que, segundo ele, não se via no antigo campeão, o Doutor Estranho. Peter enfrentou outro cão, mas o sentido aranha o alertou de novo. Ele usou teias mágicas, anunciando o encantamento de Laço de Arceus para prender o último animal. Calyx zombou, dizendo que aquilo não o deteria. Peter concordou e revelou que Arceus era só um Pokémon. Na verdade, usava outro feitiço para mandar as criaturas de volta de onde vieram, antes de aplicar o golpe devastador. Enquanto isso, May e Shay esperavam Peter para um jantar que já atrasava. Shay demonstrou preocupação. May pediu paciência, garantindo que ele era um bom homem passando por um momento difícil. De volta à batalha, Peter explicou seu blefe: fingir usar feitiços fracos para enganar adversários que sempre o acusavam de ser um amador. Calyx se recusava a se render, e Peter manteve a pressão. Apesar de alguns golpes do inimigo, a vitória parecia inevitável. No auge do combate, ele pediu que Calyx se rendesse para evitar constrangimento. O arauto resistiu, até que Syra interveio. É minha vez. Calyx, ferido no orgulho, aceitou ceder o posto. Peter estranhou. Foi uma vitória sem mortes. Algo raro. Ao tentar remarcar o duelo com Syra para o dia seguinte, ouviu como resposta: o que tenho é a inevitabilidade da morte. E com isso, o próximo combate estava prestes a começar. Depois de derrotar Calyx com relativa rapidez, ele se deparou com a próxima adversária, Syra, irmã gêmea do oponente anterior. Desde o início, ela demonstrou desprezo pelo torneio, tratando-o como um desfile de egos travestido de missão divina. Diferente dos irmãos, que buscavam a aprovação do pai, ela queria apenas liberdade. Preferia estar em um banho quente, taça de vinho na mão, do que em uma luta. Peter tentou convencê-la a desistir, lembrando que até Calyx, estirado no chão, já havia reconhecido a derrota. O irmão ainda provocava, mas Syra e Peter, curiosamente, uniram-se num breve momento de humor para mandá-lo calar a boca. Essa troca quebrou um pouco da tensão, permitindo que Peter confessasse: não queria morrer de novo. Syra acreditou nele, mas perguntou com frieza: está pronto? Peter preparou-se para conjurar um feitiço, mas ela o interrompeu. O desafio não seria uma batalha de golpes e contragolpes. Tudo o que ele precisava fazer era segurar uma esfera até não conseguir mais. Se a deixasse cair, a prova terminaria, e ela venceria. Peter suspeitou de um truque. Syra explicou que a esfera mostrava a verdade, e que essa verdade costumava ser insuportável para o seu tipo. Para vencer, ele teria de mantê-la nas mãos até que não houvesse mais nada para mostrar. Assim que o teste começou, a primeira visão surgiu: Tia May morrendo. Uma praga devastava o planeta, chamada depois de vírus Essex. Sobrevivente de câncer, May sucumbia a complicações respiratórias, sem tratamento possível.
foi transferida para um setor de triagem, onde recebeu apenas cuidados paliativos até partir. E, entre os presentes, estava Philip Coulson, ocupando o papel simbólico da Senhora Morte. Peter encarou a cena com dor, mas também com resignação. A esfera não parou. Mostrou então os últimos momentos de Mary Jane em um confronto contra o Duende Macabro. Nos segundos finais, MJ pensou em tudo o que poderia ter sido diferente. Morreu sentindo-se incompleta. Peter começou a entender o jogo. Trataria as imagens como possibilidades, não certezas. Mas Syra cortou sua linha de raciocínio. Não importava o como, todas as histórias terminavam no mesmo ponto: a morte. E agora ele não apenas sabia disso, ele sentia. As visões prosseguiram. J. Jonah Jameson morreu e foi substituído em uma semana. Shay, sua atual namorada, partiu logo após quitar suas dívidas estudantis. Randy Robertson foi pisonado até a morte enquanto defendia desabrigados, questionando nos instantes finais se tudo valeu a pena. Felicia Hardy caiu para a morte quando perdeu sua sorte. Elizabeth Brunk sabia que, assim que morresse, a família se dispersaria. Até Norman Osborn desapareceu da memória coletiva com o tempo, reduzido a uma nota de rodapé. Vieram então imagens de Billy Briggs, Gwen Stacy e Miles Morales, todos morrendo de forma banal, sem glória nem redenção. Peter protestou. Syra respondeu: crianças humanas morrem, até as corajosas. Quando Coulson se aproximou para levar Miles, Peter tentou impedir, mas sua mão atravessou o corpo etéreo do agente. A morte seguiu seu curso. Syra deixou claro que aquilo não era sobre dor física ou medo de morrer. O que destruía alguém era a percepção da insignificância. Com tempo e distância suficientes, toda a vida se tornava irrelevante. Para um herói como o Peter, que sempre tentou salvar todos, era um golpe existencial. Que lhe caiu de joelhos, mas manteve a esfera. Syra não se alegrava com a situação, disse até odiar aquela prova. Foi quando Calix, aproveitando-se do momento, atacou. O golpe foi fatal. Peter morreu e, aparentemente, a esfera se desfez. Ainda assim, pelas regras do pacto, ele havia vencido ambos os irmãos. Usando mais um dos anéis de Radiador, Peter voltou à vida. Ao ressurgir, encontrou Coulson, que lhe disse que já havia passado da metade do caminho. A cena se sobrepôs a uma conversa com Strange, que comentou seu próprio recorde na prova de Syra: 171 mil visões até desistir. O mago avisou que os desafios seguintes exigiriam mais criatividade e resistência, mas Peter o interrompeu. Por quê? O mago lembrou que o destino do mundo estava em jogo, mas Peter balançou a cabeça. Nada disso importa. O que somos é insignificante. E com isso, declarou que desistia. Nem mesmo o aviso de Strange de que, se o pacto falhasse, o mundo cairia, foi suficiente. Peter se afastou. Deixe cair. Não me importo. Talvez fosse mais um momento de colapso temporário, como já acontecera outras vezes. Mas a verdade é que Syra o tocou num ponto sensível. A lição amarga, ou o veneno que ela plantou, poderia no futuro se tornar útil ou letal. No trono, o ar ainda estava carregado após o confronto de Peter contra Syra. Embora ele tivesse vencido, o desfecho não foi limpo. Calix, tomado pela vergonha da derrota, quebrou as regras ao atacá-lo fora de turno. Peter morreu, mas retornou rapidamente graças aos anéis do Ragador. A manobra de Calix, porém, foi inútil. Diante de todos os irmãos e do próprio pai, Sitorak, não houve qualquer glória. O monarca olhou para o filho com frieza e desaprovação, deixando-o envergonhado e forçado a se retirar. Enquanto isso, Peter carregava um peso impossível. Syra o havia submetido a um desafio mental implacável: testemunhar a morte de todos que conhecia e de incontáveis pessoas que jamais encontraria. Não era apenas a quantidade absurda, 3 milhões de mortes, mas a intensidade. Era diferente de uma lembrança ou uma história. Ele sentiu cada uma.
E para um herói cuja essência sempre foi salvar vidas, essa verdade esmagadora quebrou algo nele. Diante do Doutor Estranho, Peter confessou: não queria mais ser o campeão da Terra. Salvar o mundo era inútil, pois todos morreriam de qualquer maneira. Virou as costas e foi embora. Foi então interceptado por Phil Coulson, não um agente da S.H.I.E.L.D., mas a própria morte, encarnada após se tornar a joia do infinito que representa esse aspecto. Estranho, que podia vê-lo, sabia que Coulson já havia presenciado incontáveis finais, e talvez fosse a única figura capaz de chegar até Peter. Phil tentou conversar, começando com a lembrança de sua primeira experiência com a morte aos 6 anos, quando encontrou o avô falecido durante o sono. O objetivo era criar um vínculo, mas Peter cortou a tentativa com frieza. Para ele, Coulson não o conhecia. Phil insistiu. Sabia que ele era o Homem-Aranha, o amigável herói de bairro, mas Peter, agora desencantado, acreditava que sempre fora tolo. Heróis não mudavam o destino final, só adiavam o inevitável e, no processo, atraíam tragédias para si e para os outros. Coulson então propôs algo diferente: entender Peter pelas pessoas que ele perdeu. Uma série de memórias se desenrolou diante deles. Richard e Mary Parker, Tio Ben, Gwen Stacy, Capitão Stacy e tantas outras. Phil viu como um espectador a dor que moldara aquele homem. Para ele, aquilo era inspirador. Tragédias forjando um herói. Para Peter, porém, eram apenas cicatrizes abertas. Foi nesse ponto que Peter interrompeu. Nada disso importava. Todos acabariam mortos. E se alguém deveria entender, era justamente a morte. A afirmação deixou Coulson em crise, questionando novamente por que havia sido escolhido pela joia. A revelação veio quando Peter desbloqueou uma memória escondida de Coulson. No dia da morte do avô, ele viu a morte, algo que só raríssimos seres conseguiram. A entidade lhe disse que, quando alguém morre, a versão de você que só aquela pessoa conhecia desaparece para sempre, e que no fim você se torna a soma de todas essas versões. A morte não era algo a temer, apenas a presença no fim do caminho. Com essa lembrança recuperada, Coulson percebeu o que Peter sofria. O Homem-Aranha suportou mais mortes em um único desafio do que a própria morte testemunha em séculos de trabalho ativo. Era como fazer milhares de flexões, todas de uma vez. O corpo quebra, a alma também. Enquanto o tempo avançava, a narrativa saltava para uma Nova York fria e indiferente. Peter, quebrado, estava sentado num prédio comendo pizza sozinho, do pôr ao nascer do sol. Cira, intrigada, procurou o Doutor Estranho. Durante a luta, Peter não desistira e nunca atacou-a verdadeiramente. Isso a confundia. Eles começaram a segui-lo. Apático, Peter vagueava pela cidade. Quando descobriu que Kenny, homem que salvara semanas antes, havia morrido, apenas suspirou. Mais uma prova de que nada mudava. Em uma sorveteria, um ladrão armado tentou assaltar o caixa. Peter não interveio, apenas explicou ao criminoso que roubar $64 em dinheiro vivo valeria 5 anos de prisão, e que no fim ele morreria deixando a família endividada com um enterro. Mandou que arrumasse o emprego e foi embora. Spider-Boy apareceu para deter o ladrão, mas ao confrontar Peter, recebeu apenas um conselho de desistir de ser herói e ir brincar. O contraste era brutal. Antes, Peter orientava Bailey como um mentor. Agora, queria afastá-lo da vida de herói. A razão? A visão de Bailey morrendo. Mais uma cena gravada em sua mente. Cira e Estranho continuavam observando. Ela admitiu que não sabia por que se importava com ele. Talvez fosse curiosidade ou outra coisa. Mas ficou claro que Peter estava buscando algum tipo de conexão. Essa busca levou até Shay, sua namorada não oficial, e depois até Felicia Hardy. Com Shay, perguntou como ela conseguia continuar vivendo após perder pessoas. A resposta dela foi que ajudar era o seu propósito e que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Para Peter, não ajudou. Já com Felicia, ele foi direto. Havia visto sua morte e a de todos. Nada mudou, o mundo seguiu. Felicia retrucou que todos morrem.
e perguntou se ele havia vencido. Peter disse que não perdeu, mas também não ganhou, e que, talvez, nunca houvesse vitória. De longe, Cira revelou o número a estranho. Enquanto ele suportara 89.000 mortes no desafio dela, Peter suportou 3 milhões e não soltou a lança. Era a explicação que faltava. Mas de longe ali, outro movimento se formava. Calix, determinado a provar seu valor, viajou para uma área proibida pelo pai. Lá, enfrentou o Blight e sobreviveu, compreendendo por que Sitorak temia aquele lugar. Medo de perder poder e controle. Convencido de que não precisava mais do pai, partiu para recrutar Cradius, o próximo dos filhos que Peter deveria enfrentar. Só que, ao chegar à Terra, Calix não encontrou o campeão. Em vez disso, deparou-se com o Fanático e uma formação de X-Men prontos para aceitar o desafio. Mesmo sem ser mais o campeão da Terra, ele toma a iniciativa e lidera os X-Men em combate contra esses seres, mesmo que por pouco tempo. Os X-Men até conseguem segurar a barra por alguns instantes, e olha que o time não é fraco. Temos Ipslak, Magia, Kentin Kair, o Kid Ômega, alguns deles inclusive classificados como mutantes de nível Ômega. Mas isso não é suficiente. Eles estão enfrentando um filho direto de uma entidade demoníaca extremamente poderosa, e simplesmente não tem força para vencer essa batalha. No fim das contas, tudo recai sobre o Cain Marko, o Fanático. Agora, sejamos sinceros, essa história dá uma forçada aqui e ali, mas ainda assim a luta é intensa e visualmente impressionante. Enquanto o confronto rola, Sitorak, uma das entidades envolvidas na disputa, observa tudo com curiosidade. Afinal, o Homem-Aranha abandonou seu posto como campeão, o que tecnicamente daria a Sitorak o direito de invadir a Terra a qualquer momento. Mas em vez de agir, Sitorak decide assistir. A luta, para ele, é mais interessante do que a vitória imediata. E olha, se você curte histórias com esse tipo de tensão, combates intensos e consequências reais, já deixa o like aqui no vídeo. Isso ajuda demais o canal e mostra que vocês querem ver mais dessas sagas por aqui. Enquanto isso, Cain Marko e o filho de Sitorak trocam golpes violentos. Os dois se enfrentam com tudo que tem, numa batalha onde os dois lados apanham e muito. É brutal, é caótico e ninguém sabe ao certo como isso vai terminar. Literalmente uma batalha de titãs. Dois fanáticos frente a frente. Depois disso, o Doutor Estranho vai até a Peter Parker. Ele está ali tranquilo, tomando uma xícara de café e, sinceramente, sem se importar com mais nada. O mais surpreendente é justamente isso. Peter não está em um estado depressivo, afundado em tristeza, chorando pelos cantos ao som de Evanescentes e escrevendo em um diário sobre como a vida é horrível. Nada disso. O que ele sente é puro desânimo, uma apatia profunda. Para ele, simplesmente não faz mais sentido. A lógica dele é simples. Toda vez que a humanidade é salva de uma ameaça, logo em seguida aparece algo ainda pior. Então, qual é o sentido de continuar lutando essa guerra que parece não ter fim? De certa forma, Doutor Estranho entende o que Peter está sentindo, mas, ao mesmo tempo, sabe que o mundo não funciona assim. A vida apresenta desafios o tempo todo. E sim, esses desafios podem ser desgastantes, mas também trazem recompensas. Superá-los pode ser transformador. Peter, no entanto, não enxerga isso. Ele está preso dentro da própria cabeça, envolvido por pensamentos que o impedem de perceber que essa situação extrema não é a norma, é uma exceção. Mas ele não consegue ver isso agora. Enquanto essa conversa acontece, a cena muda para Calix, o irmão de Cira, o último campeão a enfrentar o Homem-Aranha e que foi completamente derrotado por ele. Durante o novo confronto, algo estranho começa a acontecer com Calix. Aos poucos, sua aparência muda. Ele começa a assumir uma forma diferente, como se estivesse sendo dominado por um poder que não é seu. E é aí que tudo começa a ficar confuso e inquietante. A explicação vem, sim, mas ainda assim, o momento é estranho. O que vemos ali é algo chamado a Praga, o Blight. Sua pele fica branca, um diamante brilha na testa. Visualmente, ele começa a se parecer muito com o Senhor Sinistro. Claro, o Sinistro não tem um diamante no pescoço como ele, mas ainda assim a semelhança incomoda. Esses elementos já estavam ali, o diamante na testa, no pescoço, mas agora ganham um novo peso. A impressão é de que a Marvel talvez esteja sugerindo algo a mais, ou quem sabe estamos apenas
lendo demais em algo sem importância. De qualquer forma, fica no ar. E aí é que voltamos à conversa entre Doutor Estranho e Peter. Ele relembra a primeira vez em que teve contato com a praga e diz: "Quando encontrei a praga pela primeira vez, ela quase me destruiu. Eu era jovem. Os segredos do universo me foram revelados. Fiquei maravilhado. Mas ainda não estava pronto para lidar com a energia cósmica da praga. Ele estudou esse poder porque é isso que ele faz. Mas quanto mais aprendia, mais entendia que aquilo era uma ameaça real para a Terra. Os horrores que a praga poderia causar na Terra são indescritíveis. E mesmo assim a resposta de Peter é direta. Olha, eu entendo o que você está dizendo, cara, mas por que isso importa? Para ele, mesmo que consigam derrotar essa tal praga, algo ainda pior vai aparecer logo em seguida. O ciclo nunca termina. E é nesse momento que o Doutor Estranho perde a paciência. Não com raiva, mas com firmeza. Você precisa sair desse estado, Peter. Eu sei que está difícil, mas todos nós somos os capitães da nossa própria embarcação. Você é o cara que salva pessoas. E agora, você precisa se salvar. É uma daquelas falas que parecem simples, mas carregam uma lição pesada e real. Só que Peter, ainda mergulhado em sua apatia, responde apenas: "Eu desejo toda a sorte do mundo a você e aos X-Men." Nesse ponto, ele é surpreendido pela presença de Syra. Ela aparece e diz algo que pega Peter de surpresa. "Eu estive observando você o tempo todo, e você é fascinante. Você era, talvez, o herói mais esperançoso que já existiu, e agora é o mais melancólico." Ela continua: "Eu observo sua cidade, observo seu povo, observo meu irmão e todos aqueles que de forma tola assumem sua missão. Eu vejo tudo isso." Enquanto essa conversa acontece, a narrativa retorna à batalha entre o fanático e o filho de Sitorak. E num momento impressionante, o fanático consegue vencer. Ele força o inimigo a se render. Só que há uma observação interessante aqui. Depois da vitória, o fanático declara: "Os X-Men são agora os campeões da Terra." Essa fala levanta uma dúvida importante. Será que isso é o suficiente para manter o pacto entre o Doutor Estranho e Sitorak? Ou será que só o próprio Feiticeiro Supremo pode designar um novo campeão? Se alguém pode se tornar um novo Feiticeiro Supremo e escolher um representante, talvez qualquer pessoa capaz de assumir o manto possa, por consequência, manter o acordo. Pelo que parece, isso funciona, porque o inimigo realmente se rende. Mas a calmaria não dura muito. Calix aparece e interrompe tudo. Com um golpe brutal, atravessa o campeão derrotado. E logo em seguida, parte para cima dos X-Men. Agora vem a parte realmente insana. Com o poder da praga correndo em seu corpo, algo chamado de apodrecimento da alma, Calix se torna outra coisa. Ele canaliza essa força cósmica obscura e com ela faz algo que parecia impossível. Para o fanático com apenas uma mão. Literalmente, o fanático vem correndo com tudo, pronto para mais uma luta. E Calix simplesmente estende o braço e o faz parar, imóvel. Um muro invisível, uma força que não deveria existir. Com isso forço, Calix encara o antigo campeão e diz: "Meu pai achou que todos mereciam seus tons, menos eu. Mas agora eu tenho algo muito melhor." E então, num único movimento, Calix simplesmente arremessa o fanático pelos ares. E isso é raro. Foram poucas as vezes em que vimos algo assim nos quadrinhos da Marvel. Lá nos anos 90, por exemplo, teve um massacre. Aquele momento insano em que ele dá um soco no fanático e o manda voando continente afora. Talvez tenha sido só através da América do Norte, mas foi surreal. O fanático caiu direto nos terrenos do Instituto Xavier, e os X-Men ficaram tipo: "O que acabou de acontecer aqui?" E tudo o que ele disse foi: "O massacre está vindo." Um daqueles momentos que grudam na memória. Também rolou algo parecido durante a fase do Peter David, quando o Hulk se tornou o Cavaleiro da Guerra. Em algumas histórias, de tempos em tempos, o fanático acaba sendo parado à força, e toda vez é impactante. Mas dessa vez é diferente. Porque o que está acontecendo agora é o próprio irmão de Cyborg, corrompido pela praga, que acaba se tornando algo monstruoso. Ele libera criaturas, cães de caça, pelo mundo inteiro. A destruição é total. Cyric, observando tudo, começa a chorar.
É isso, ela diz. Meu irmão se foi de vez. Nesse momento, ela assume a conversa com Peter, no ponto em que Doutor Estranho parou. E Peter, ainda distante, só responde: valeu pelo papo, mas se você tem algo pra fazer, vai lá, eu não tô nessa. Mas Cyreg não vai a lugar nenhum. Não, eu não tenho outro lugar pra estar. Você tem. Chega de se esconder, chega de fugir. Sem cerimônia, ela agarra Peter Parker, leva ele pra fora e joga a realidade crua na cara dele. Olha ao seu redor, olha o que tá acontecendo. A cidade está em ruínas, pessoas inocentes no chão, mortas. E nesse momento, Peter começa a reconhecer rostos. Não são estranhos, são pessoas que ele conhecia, gente próxima, amigos, companheiros. Entre todos, surge Phil Coulson. Agora, para quem não está acompanhando de perto os quadrinhos atuais, Coulson é atualmente a nova Morte no universo Marvel. Isso aconteceu depois que Thanos transformou a Senhora Morte em uma joia do infinito. Desde então ela existe, mas como um objeto orbitando o Titã Louco. Então, Coulson assumiu esse papel. Ele é o responsável por conduzir as almas ao além. E nesse caso específico, por trazer Peter de volta. Como parte do pacto que fez ao se tornar o campeão da Terra, Peter recebeu Reeds, pequenos tokens que ele pode usar para retornar do mundo dos mortos. Toda vez que ele morre, usa um Reed e volta. Mas agora, diante da destruição, Peter encara Phil e diz: pegue o último dos meus Reeds. Use ele, mas não para mim. Traga todos eles de volta. E faça com que não se lembrem de como morreram. Phil encara Phil com seriedade. Se fizer isso, você entende o que significa, não é? Sem Reeds, se você morrer de novo, é o fim, definitivo, sem retorno. Diante do aviso de Coulson, Peter Parker não hesita. Esse é um risco que eu estou disposto a correr. Ele entrega o último dos seus Reeds e volta para a batalha. Agora, ao lado dos X-Men e de Syra, Peter entra novamente no combate, e essa nova aliança muda tudo. Durante o confronto, Syra revela algo preocupante. Tem algo diferente aqui. Não é só meu irmão usando o poder de Cyttorak. Tem outra força por trás disso. Ela ouviu falar em algo chamado apodrecimento da alma, ou a praga. Uma energia sombria, de origem incerta, que está corrompendo Calix por completo. Nem mesmo ela sabe ao certo o que é, e Peter sabe menos ainda. Na verdade, tirando o contato inicial que teve, nem Doutor Estranho compreende plenamente a natureza dessa força. Ela é ambígua, quase inclassificável. E o mais importante, não pode ser derrotada de forma simples. Apesar de todo o poder de Calix, Syra explica que ele é um avatar da praga, assim como alguns seres cósmicos representam entidades maiores. Um exemplo é Nankantur, o deus Simeon, que atua como reflexo do conceito de Oblivion, a própria entropia viva. Mas ser um avatar não é o mesmo que ser a entidade original. Logo, Calix pode ser derrotado. A questão é, como? Enquanto a batalha se intensifica, Ciclope ataca o fanático. Os X-Men começam a lutar entre si. Pessoas comuns na cidade enlouquecem e entram em conflito. O caos se instaura. É quando Syra intervém. Ela transporta Peter para um espaço entre dimensões, um lugar que parece real, mas está fora da realidade, tudo em preto e branco, como uma sombra do mundo. Ali, ela revela: os cães eram um vetor. Todos estão infectados com a praga. O mundo inteiro vai se destruir, por dentro, a menos que encontremos uma forma de derrotar Calix. A propagação é inevitável, e se não agirem agora, não vai sobrar ninguém. A única chance que restava? Recrutar o pai de Cira. Eles precisavam ir até a dimensão rubra, o domínio de Cyttorak. E é exatamente o que fazem. Assim que chegam lá, o cenário é desolador. Todos os irmãos e irmãs de Cira estão mortos. Cada um deles foi destruído por Calix. Sentado em um trono imóvel, Cyttorak observa o resultado da carnificina.
E Cira, diante disso, sentia algo que talvez nunca tivesse sentido antes: desencanto. Por que você permitiu isso? Ela pergunta. Por que deixou que ele fizesse isso com nossa família? Você é um guerreiro, lutaria contra qualquer inimigo até o fim. O que está fazendo parado? Essa cena revela muito mais do que parece. O poder de Sitorak já foi demonstrado de várias formas no universo Marvel. O Fanático como seu arauto original, Colossus assumindo o mesmo papel por um tempo durante a saga Fear Itself, e até Doutor Estranho canalizando os grilhões rubros de Sitorak em combates místicos. Mas ver a própria entidade em carne e osso, empunhando uma arma e indo à luta, quase nunca acontece. A exceção mais próxima foi na saga O Oitavo Dia, quando Sitorak e outras 7 entidades demoníacas disputaram quem criaria o avatar mais poderoso. Uma batalha lendária. Mas nada como o que estamos vendo aqui. Cira toma uma decisão. Ela diz a Peter: eu vou atrás do meu irmão. Você precisa tirar meu pai desse transe. Faça o que for preciso. Desperte Sitorak. Traga ele de volta para a guerra. Peter hesita, mas aceita. E quando começa a se aproximar do trono, um portal se abre acima dele. A praga emerge. E o que sai de lá é algo que lembra muito o universo da concorrência. Se você é fã da DC e dos Lanternas Verdes, vai reconhecer. Parece Parallax, a encarnação viva do medo. É nesse momento que Calyx surge atrás do Homem-Aranha. Peter, já exausto, observa o tamanho da ameaça diante de si e murmura: como se enfrenta algo tão grande, tão poderoso? Isso está além da minha compreensão. E a resposta de Calyx vem gelada: você não enfrenta. Apenas aceite. No seu último suspiro, meu triunfo será completo. Sem aviso, Calyx quebra o pescoço de Peter Parker. O Homem-Aranha cai, morto. E para não deixar dúvidas, Phil Coulson aparece. Ele olha para Peter, caído, e diz: você fez o melhor, garoto. Agora é hora de ir. Peter Parker, o Homem-Aranha, está oficialmente morto. Oficialmente, nos quadrinhos da Marvel, o Homem-Aranha morreu. Mas agora descobrimos que havia muito mais acontecendo. O que parecia ser apenas um acordo entre Sitorak e o Doutor Estranho era, na verdade, algo muito mais profundo. Sitorak queria invadir a Terra. Doutor Estranho, claro, não iria permitir. Então, a aposta foi simples. Uma vez por ano, Estranho enfrentaria os filhos de Sitorak. Se algum deles conseguisse matá-lo, a Terra estaria perdida, e Sitorak teria passagem livre para o universo principal da Marvel. Como todo mundo sabe, isso nunca aconteceu. Descobrimos que essa aposta não era só sobre invasão. Sitorak, na verdade, funcionava como uma espécie de barreira contra a praga. Assim como em certo momento, Galactus foi o guardião que mantinha Abraxax preso. Se Galactus morresse, Abraxax seria libertado, espalhando caos pelo multiverso. O mesmo vale para Sitorak. Se o campeão perdesse, não seria apenas uma invasão. Seria a porta aberta para a entrada da praga. A praga é algo novo na Marvel, revelada só na edição anterior. Uma força multiversal de energia negativa, chamado até de apodrecimento da alma, que corrompe qualquer ser, transformando em uma versão distorcida e maligna de si mesmo. E tudo isso foi possível por causa de Calyx, um dos filhos de Sitorak. Calyx sempre foi o filho revoltado, sentindo que o pai nunca lhe deu atenção ou respeito suficientes. Na ânsia de provar seu valor, acabou abrindo o caminho para o desastre. E, no fim, foi ele mesmo quem acabou infectado pela praga e teve outro encontro com o Homem-Aranha. Sitorak não estava ali por acaso. Ele observava tudo e aproveitava o momento para repreender Victor Von Doom. A acusação era direta. Doom estava agindo como um adolescente, querendo todos os benefícios do poder, mas sem a responsabilidade que vinha junto.
Quando Doom aceitou o título de Mago Supremo e todo o poder que isso trazia, também assumiu a obrigação de manter o equilíbrio entre as dimensões, evitando que uma invadisse a outra. Se dois mundos entrassem em guerra, as consequências inevitavelmente chegariam à Terra. Isso incluía o pacto com Sitorak. Doom sabia disso. Era sua responsabilidade enfrentar os filhos de Sitorak e impedir qualquer ameaça. Mas ele escolheu o caminho mais fácil e simplesmente passou a missão para o Homem-Aranha, jogando-o em um desafio impossível de entender. Stephen Strange tentou guiar Peter da melhor forma que pôde, mas não havia como prepará-lo para tudo. Strange conhecia o estilo de luta daqueles campeões, mas cada batalha contra alguém novo mudava táticas e estratégias. Tudo o que ele podia dizer era: esse inimigo provavelmente vai agir assim, mas nem isso era garantia. E Doom, claro, não gosta de ser repreendido. A resposta foi imediata, um ataque contra Strange e a frase seca: não questione seus superiores. A cena muda e vemos Syra, Sitorak, Calyx, Homem-Aranha e Phil Coulson. Coulson recorda: Sitorak permaneceu em seu trono inabalável. Seu irmão desejava um poder que nunca teria. O jogo do pacto começou como tantas outras vezes antes. E ele continua: e você não ligava, até que passou a ligar. Syra responde: até que o Homem-Aranha suportar a morte que eu mostrei a ele. Mas Coulson corrige: é errado, mas quase. Ele não carregou as mortes, ele carregou as vidas. E aí é que ela entende. E Coulson completa: você e seu pai são praticamente imortais. Vocês veem a curvatura do horizonte do tempo e dessa distância é fácil acreditar que nada importa. Esse é o problema. Quando alguém está tão distante da vida comum, acaba esquecendo o que realmente tem valor. E as conexões entre as pessoas, por menores que pareçam, são mais próximas do que imaginamos. Pense no conceito dos 6 graus de separação. Você pode estar apenas a 6 conexões de distância de um primeiro-ministro, de um rei ou de alguém extremamente rico, de uma família real no Oriente Médio. É uma ideia impressionante quando paramos para pensar. Mas para Sitorak e até mesmo para seus filhos, que são praticamente imortais, essa perspectiva muda. O que começa como uma fascinação pela humanidade, com o tempo se transforma em tédio. Eles passam a enxergar padrões repetitivos nas pessoas, e quanto mais entediados ficam, mais se distanciam e menos valorizam a vida. É nesse ponto que Phil Coulson diz: um dia, um jogador insignificante entrou no seu jogo, e sua perspectiva mudou. Seus olhos deixaram o horizonte infinito e se voltaram para o agora. Syra então comenta: Sitorak não é inabalável, ele está paralisado pela perda. Mas logo se corrige: ele não pode sentir perda. E Coulson responde: agora você está entendendo. Ela conclui: a menos que ele sinta amor. Essa é uma questão que sem dúvida vai gerar debates entre os fãs mais antigos da Marvel. Historicamente, nas HQs do Doutor Estranho, Mago Supremo, nas histórias antigas dos X-Men e até em eventos como Oitavo Dia ou Fear Itself, Sitorak sempre foi retratado como um deus extremamente poderoso, comparável a figuras como Dormammu ou Chitton. Não exatamente um mal absoluto, mas uma força malevolente, distante e muitas vezes imprevisível. Há exemplos claros disso. Em Fear Itself, quando Caim Marko se tornou o Arauto da Serpente, o irmão de Odin, e ganhou ainda mais poder, Sitorak simplesmente retirou dele o poder do fanático e o concedeu a Colossus, criando o imbatível Colossus. Aliás, essa é uma história que já cobrimos há anos no canal. Por isso, a ideia de repente, apresentar Sitorak como um ser capaz de sentir o amor de um pai ou de um amigo, mais bondoso e compassivo, vai dividir opiniões. Muitos preferem a visão de Sitorak como aquela presença sombria e ameaçadora. Afinal, isso reforça a sensação de que, se um dia ele resolvesse invadir a Terra, não seria para um grande churrasco com os heróis. Se Sitorak resolvesse aparecer na Terra, não haveria festa nem churrasco com os heróis. Não, todo mundo morreria. E é justamente essa ameaça que torna o personagem tão interessante e faz com que cada aparição dele tenha um peso enorme. Mas, no fim, tudo depende de como cada um interpreta essa mudança de tom. Phil Coulson deixa claro para Syra:
É isso que seu pai está sentindo. É o que você também. E o Homem-Aranha é o motivo. Mas não era apenas sobre valorizar a vida, e sim sobre compreender o que significa viver plenamente e estar disposta a se sacrificar pelo bem dos outros. Essa percepção muda Syra por completo. Ela declara: quer fazer um acordo. Coulson lembra que a morte não costuma negociar. Historicamente, salvo raríssimas exceções, como Deadpool ou Thanos com a Senhora Morte, quando a hora chegava, não havia volta. Morte arrastava a alma para seu domínio, de bom grado ou à força. Barganha não era parte do processo. Mas Coulson operava de forma ligeiramente diferente. Sem romper as regras, ele considerava o argumento de Syra válido, e então ela propõe trucar sua imortalidade, como descendente de Sitorak, para restaurar um espírito humano indomável. Em troca, quer que o Homem-Aranha volte à vida. Coulson pondera e, com um leve sorriso, admite que é possível ajustar os números. A magia de Strange já tinha sido pouco ortodoxa antes, mas havia precedentes, como o pacto com Hador, que foi basicamente um recado ousado de um deus para um outro. Então, sim, seria possível, mas apenas uma vez. Ele devolve a pergunta: você pode fazer isso? Está disposta a abrir mão de toda a vida que conhece? É um sacrifício que o mundo jamais vai entender completamente, nem mesmo Peter Parker. E é verdade. Como alguém que nunca teve a eternidade poderia compreender o peso de desistir dela? Syra não hesita. Faça. E assim, Coulson pronuncia: Benjamin Parker, causa da vida, transferência voluntária da essência carmesim da descendente do deus Sitorak para a forma mortal do sujeito. Imortalidade. A imortalidade de Syra foi trocada pelos dias restantes de uma vida mortal. O próprio universo gritou: isso não é a ordem natural das coisas. E em condições normais estaria certo. Mas Coulson, ainda novo no papel, se permite um erro. Não por amor a Syra, nem a Peter, nem a si mesmo, mas pelo amor que o Homem-Aranha tem por todos. Então, Peter Parker retorna, não de corpo, mas em sua forma espiritual. Ela agradece, mas percebe que obrigado não parece suficiente. Syra apenas responde: não precisa me agradecer. Não precisa fazer nada, apenas torne-se. Enquanto ela fala, Calyx, o filho de Sitorak, ataca o próprio pai, que permanece paralisado por um sentimento que nunca havia experimentado: o amor. Calyx vê a chance perfeita. É a minha hora. Vou destruir você, tomar seu lugar e me tornar a própria praga nesse universo. Mas Syra mantém o foco em Peter. Torne-se a própria força. Abandone o papel de peão. Seja imparável. E é nesse momento que o impossível acontece. O Homem-Aranha se torna o fanático. Se tá curtindo acompanhar essa sequência insana, deixa o like para fortalecer. De um lado, temos o Doutor Estranho e Victor Von Doom observando tudo acontecer. Doom, que agora é o novo Mago Supremo, foi quem colocou o Peter nesse caminho. Mas por trás disso, ele tem um jogo muito maior em mente. Algo que Estranho não percebe de imediato, mas que vai descobrir mais pra frente. Enquanto isso, Peter e Kane Markle dividem cena. O fanático sabe muito bem o que esse poder é capaz de fazer. Já viveu isso. Para Peter, é tudo novo. É até curioso vê-los trabalhando lado a lado, porque pro Homem-Aranha, controlar essa força ainda é uma experiência inédita. Eles conversam rapidamente sobre como agir. Peter quer ficar e ajudar a conter as pessoas dominadas pela praga, já que antes até os X-Men tinham sido corrompidos e estavam lutando entre si. Agora que eles voltaram ao normal, a prioridade dele seria impedir que civis machucassem uns aos outros, mas Kane Markle pensa diferente. Ele sabe onde está a verdadeira batalha, e é nesse momento que ele toma a decisão: lançar Peter direto contra Calyx. É quase como o clássico arremesso especial que muitos conhecem do Colossus com o Wolverine. Só que
Aqui é o fanático arremessando o Homem-Aranha como se fosse um projétil humano. Aliás, vale deixar o like agora. Obrigado. Peter até queria continuar ajudando ali, mas Ken Markle deixa claro, a luta que importa está em outro lugar, e é lá que ele precisa estar. O fanático se afasta, mas antes deixa claro, a verdadeira luta está ali. É aquela batalha que Peter precisa enfrentar agora. E a verdade, que muitos já devem ter percebido, é que se Calyx está possuído por essa espécie de encarnação viva da entropia, um ser que carrega a própria essência da corrupção pelo universo, como o Homem-Aranha poderia derrotar alguém assim? Contra entidades desse nível, não adianta socos ou golpes comuns. É preciso uma quantidade absurda de energia e habilidades de manipulação da realidade no mais alto grau para sequer ter uma chance. Enquanto os passos pesados do fanático ecoam, Peter para por um instante. O som deles bate no mesmo ritmo do seu coração. O mundo parece desacelerar, e ele percebe que Ken Markle estava certo. Já pensou o suficiente. Já sabe a solução. Nada mais importa. Ele se prepara para o sacrifício final. Diz a si mesmo que foi uma boa vida. Inspira fundo e se lança usando um feitiço que o projeta diretamente contra Calyx. Nesse momento, o Doutor Estranho começa a entender o que realmente está acontecendo. Sim, Calyx está possuído, mas a luta verdadeira é contra o próprio flagelo. Essa energia cósmica que cria a praga, que a transmite para outros e que foi quem corrompeu o Calyx. Estranho sabe que atacar o flagelo só daria um alívio temporário. Sem o próprio Cyttorak, não há como reconstruir o cálice, aquela barreira dimensional que mantinha o flagelo fora do nosso universo. Quando o flagelo finalmente possuiu o Calyx, filho de Cyttorak, e entrou no universo, Cyttorak sentiu algo inédito: tristeza. E sem saber lidar com essa emoção, ficou paralisado. Observando tudo, Estranho percebe por que Destino fez essa escolha. Quando se tornou Mago Supremo, essa deveria ter sido a luta de Victor Von Doom. Enfrentar os filhos de Cyttorak e impedir que o flagelo atravessasse para a nossa realidade. Mas ao passar essa responsabilidade para o Homem-Aranha, Destino sabia que mesmo com todas as desvantagens, Peter era o único herói na Terra que jamais desistiria. Essa é a essência de Peter Parker. Sua vida no fundo é marcada por perdas. Ele perdeu o tio Ben, perdeu a tia May mais de uma vez, perdeu o casamento com Mary Jane e, pior, teve que sacrificá-lo. Chegou a perder seu corpo e toda a essência espiritual para o Dr. Octopus. Aliás, se você está achando pesada essa sequência de revelações e reviravoltas, vale deixar o like agora porque a história só vai ficando mais intensa daqui pra frente. A trajetória de Peter sempre foi feita de quedas e recomeços, e talvez seja justamente isso que o torna o único capaz de seguir lutando mesmo quando qualquer outra pessoa já teria parado. Esse tipo de reflexão sempre gera debates acalorados, e vai ser interessante ver como cada um interpreta o papel de Destino nessa escolha. Peter Parker sempre encarou as circunstâncias mais sombrias e mesmo assim conseguiu se reerguer. A narrativa então muda para o Cosmos Carmesim, onde a filha de Cyttorak conversa diretamente com ele. Ela comenta que o lugar está silencioso e que, se não fosse tão terrível, até poderia ser agradável, mas insiste que é preciso afastar esse silêncio com a verdade. Revela que abriu mão da própria imortalidade e da sua parte na magia carmesim para salvar a vida do campeão mortal, permitindo que ele protegesse o reino da Terra e o próprio Cyttorak. Ele, sem nunca ter lidado com sentimentos assim, pergunta o porquê. Quer saber por que está paralisado, indeciso e confuso. E vale lembrar, Cyttorak é uma presença rara nas histórias da Marvel. Fora alguns momentos pontuais, como quando arrastou Galactus para sua dimensão, ou em declarações do Doutor Estranho de que se ele entrasse no universo principal, seria praticamente imparável, pouco se vê dele. Seus maiores envolvimentos ficam em tramas como o 8º Dia, quando o fanático alcançou um dos ápices de poder fora de sua forma Trion ao ser possuído por Cyttorak, ou em O Medo Encarnado, quando o Colossus foi até ele para receber o poder do fanático após Ken Markle passar a servir outro deus.
Justamente por ser tão absurdamente poderoso, ver Sitorak vulnerável é algo que muitos fãs não vão receber bem. Afinal, é uma entidade que, na teoria, não deveria sucumbir a emoções mortais como amor ou medo. Mas sua filha fala o impensável. Ele perdeu 6 de seus filhos, com imortalidade e essência arrancadas pelo flagelo na forma de Calix. Os humanos chamam isso de luto. E Sitorak reage com raiva, dizendo que nada pode feri-lo. Ao que ela responde: não, o grande Sitorak nada fez enquanto seu filho matou os irmãos e atacou o próprio pai. Você está quebrado. Ele apenas pede: faça isso parar. E ela retruca: não posso. Essa dor é inevitável. Mas talvez haja alguém que possa ajudar, se ainda for tarde demais. No fundo, essa é uma história do Homem-Aranha. Mas, acima disso, é Joe Kelly escrevendo sobre inteligência emocional. Quem já passou pela dor da perda sabe, seria tentador desligar esse sentimento, guardá-lo para lidar depois, como um chip de emoções do Data de Star Trek. Mas não é assim que funciona. Não dá para compartimentalizar sentimentos ou escolher quando enfrentá-los. Eles chegam e é preciso encarar. Sitorak, tão distante da humanidade e tão poderoso que quase nada o desafia, agora, pela primeira vez na existência, está experimentando... Sitorak está sentindo medo e não sabe lidar com isso. Na verdade, é luto. A cena volta para o Homem-Aranha. Ele reflete que, por mais aterrorizante que seja, o flagelo é uma força da natureza. Existe para ceifar almas da existência, do mesmo jeito que existe a gravidade, ou partículas como muons e quarks. Não importa o motivo. O Doutor Estranho encontrou um jeito de esconder toda a nossa dimensão dessa ameaça, mas isso exigiu o poder de um deus. Exigiu Sitorak. E agora, Peter pensa: sou só um garoto do Queens, que aprendeu magia às pressas na semana passada. Mas com a fração de poder que recebi da filha de um deus, acho que consigo. Ele acredita que pode lançar o feitiço do cálice de Sitorak continuamente, até morrer. Está disposto a se sacrificar para manter todo o universo seguro. E é isso que Estranho sempre soube. Peter seria o único a aceitar essa responsabilidade. Mas antes que possa agir, o próprio Sitorak surge. Diz que o fracasso é inevitável, talvez não hoje, mas inevitável. Com o poder de seu sangue correndo pelas veias de Peter, ele pode viver 100 anos, mas o flagelo é parte do tecido primordial do universo, e cedo ou tarde vai prevalecer. Peter não discorda. Ele sabe que é apenas uma solução temporária, que não vai conter essa ameaça para sempre. Sabe que no dia em que morrer e parar de lançar o feitiço, a porta vai se abrir e o flagelo vai voltar, destruindo qualquer um que não consiga resistir. É quando Sitorak o interrompe. O flagelo vai vencer. Por que você luta? Por que quando a vida é tão frágil? E é aqui que Joe Kelly mostra o quanto entende o personagem. Peter responde que, apesar de toda a loucura mágica dos últimos dias, essa é a única vida que ele tem. Na maior parte do tempo é difícil, injusta, às vezes simplesmente horrível. Mas é a vida dele. Não existe outra igual. É linda justamente por ser tão frágil. Toda a vida é assim. Mesmo que daqui a 1000 anos nada do que ele fez tenha importância, o que me importa é o hoje. E o hoje vale a luta. É uma fala profunda. Em qualquer momento podemos simplesmente deixar de existir. Por isso, cada ato que escolhemos, cada pessoa que amamos, cada comida que saboreamos, importa. Primeiro, porque não podemos voltar no tempo para reviver ou refazer aquele instante. E segundo, porque tudo o que fazemos afeta os outros. E todos à nossa volta nos afetam. Com os olhos voltados para o horizonte infinito, Peter diz: não espero que você entenda, Sitorak. E não me importo. Estou vivo.
Estou lutando. Como todo mundo. Para ele, esse é o sentido e o propósito. Algo que Sitorak nunca havia compreendido, até agora. E nesse momento, ele empurra o Homem-Aranha para fora da... Sitorak afasta o Homem-Aranha. E então ouvimos um monólogo marcante. É como se fosse uma leitura do livro de Vishanti. O campeão da Terra recorda aquele dia e as palavras do Deus imóvel. Eu sinto dor, disse ele, e não vejo fim para essa dor. Mas se você pode agir diante da perda, da sua própria insignificância e fragilidade, então Sitorak também pode. Eu me tornarei o cálice carmesim que protege este mundo, esta dimensão do horror do flagelo. Eu vou proteger meus filhos restantes, por mais falhos que sejam, e também este mundo. Este é o novo pacto, não forjado por capricho, nem mesmo pela minha própria vontade. Faço essa promessa porque sinto luto e temo que, sem ação, o luto seja tudo o que restará. Naquele dia, Destino, como Mago Supremo, ensinou a um deus o que significa viver e forjou a barreira que protegeria para sempre nosso universo do flagelo. E aqui está um ponto importante no que Joe Kelly fez. Lendo nas entrelinhas, ele basicamente retirou Sitorak do universo Marvel. Ao declarar que ficaria eternamente naquele lugar, mantendo o universo protegido, ele deixa de ocupar o Cosmos Carmesim. Assim, provavelmente não veremos novamente, a não ser que algum dia alguém o traga de volta. Enquanto Sitorak existir, Cain Marco continuará podendo canalizar seu poder desde que tenha a Joia Carmesim. Não há motivo para acreditar que ele vá perder suas habilidades como um fanático. Mas agora está livre da influência direta do Deus. Nunca mais será chamado, como no 8º dia, para reunir um exército com 1/8 da população humana. Nem será possuído, como na fase Triumph. A verdade é que Sitorak ainda existe, mas de certa forma não faz mais parte ativa do cânone atual. E quase ninguém comentou isso, mesmo sendo um dos pontos mais importantes da trama. A Marvel já fez isso inúmeras vezes ao longo das últimas 3 décadas. E depois de tudo, o Homem-Aranha simplesmente volta para sua vida normal. Declara que nunca mais quer lidar com magia. Está acabado com isso. E o Doutor Estranho entende perfeitamente. Justo, você morreu umas 7 ou 8 vezes, passou por provações pesadas, entendo que quero parar por aqui. Peter então começa a fazer as pazes com algumas pessoas, repara as situações em que foi frio ou distante com a tia May, revê o quanto esteve abatido e depressivo com Felicia Hardy, fecha alguns ciclos. Enquanto isso, Calyx é aprisionado por sua própria irmã, que provavelmente se tornará a nova governante do Cosmos Carmesim. E nesse encerramento, há um tom de celebração pela vida, pelas conexões e pelo que vale a pena proteger. Ao redor há quem celebre a vida e também quem lamente os que se foram durante toda essa batalha. Peter, por sua vez, perde o poder do fanático e retorna ao seu estado normal. No fim das contas, essa foi uma história intermediária, um arco que serviu para a Marvel ganhar tempo antes de seguir para a próxima fase do que quer que o Homem-Aranha vá enfrentar. Não sei qual será o próximo passo, mas foi uma jornada divertida de acompanhar. E é aí que vale reforçar, histórias assim, mesmo quando não mudam o rumo geral, são capazes de explorar lados diferentes dos personagens e criar momentos marcantes. Esse é o tipo de coisa que sempre rende discussões interessantes sobre o que vale ou não dentro da mitologia do herói. Foi uma boa leitura e eu realmente gostei da forma como tudo foi conduzido.